Colossenses capítulo 4, nós chegamos até aqui, final do livro de Colossenses hoje, e há tempo eu não fazia uma série de mensagens assim, né? Mas Deus tocou no meu coração para que a gente estivesse meditando nesse livro, e meditamos nesse livro aí durante esses últimos meses, e eu espero que os irmãos tenham sido abençoados com essa série de mensagens nesse livro, que é um livro que ele é extraordinário, é um livro de profundidade doutrinária muito grande, mas é um livro também que nos leva a essa necessidade de experimentar, de viver uma experiência com Deus, né? Um livro que tem orientações para a vida prática. O apóstolo está ali conduzindo aquela igreja que ele não conhece, mas ele vai falando da igreja, e eu gosto de destacar, quero até destacar aqui, logo no capítulo 1, 2 versículos que eu gosto muito, o verso de número 13 do capítulo 1, né? E ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado. Esse texto é um texto que eu falo muito nas minhas mensagens, né? E ele nos retirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Eu amo essa expressão, entender que quando você tem um encontro com Jesus, ele te tira de um reino das trevas, ele te tira de uma vida, de um estado, e te coloca num outro lugar, né, sobre o domínio do nosso Rei Jesus. E gosto também do verso 27 do capítulo 1, acho que esses dois versículos, esse versículo é um versículo que ele marca também todo o livro. Cristo está em vocês, o que lhes dá a confiante esperança de participar de sua glória. As versões mais tradicionais dizem: Cristo em vós, a esperança da glória. Isso é lindo, porque nós somos, a presença de Cristo em nós nos dá esperança para algo além disso que nós experimentamos aqui. A presença de Cristo em nós nos motiva a levar essa mensagem de esperança também para as pessoas que não conhecem o amor de Deus. Então, que esses dois versículos, se você não acompanhou as mensagens, se você ainda não teve oportunidade de ler toda a carta de Colossenses, eu quero desafiá-lo a olhar para essa carta e entender esse movimento, assistir as outras mensagens, reler, porque Paulo vai dando ali várias orientações, você pode acompanhar, e é realmente muito lindo, a família, a postura, a nossa postura em relação ao nosso trabalho, né? A nossa relação com Deus, o amor que Ele precisa brotar em nós, a nossa vida de oração, a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas. Gente, quantas coisas nós podemos aprender aqui durante esse período que estávamos estudando, meditando nesse texto. E hoje a gente encerra lendo capítulo 4, versos de 7 a 18, vai ser projetado para você. Eu leio na Nova Versão Transformadora, e você pode acompanhar essa leitura. Colossenses 4, de 7 a 18, diz assim a palavra do Senhor. Tíquico, irmão amado e colaborador fiel, que trabalha comigo na obra do Senhor, lhes dará um relatório completo de como tenho passado. Eu o envio a vocês, exatamente com o propósito de informá-los do que se passa conosco e de animá-los. Envio também Onésimo, irmão fiel e amado, que é um de vocês. Ele e Tíquico lhes contarão tudo que tem acontecido aqui. Aristarco, que é prisioneiro comigo, lhes envia saudações, e assim também Marcos, primo de Barnabé. Conforme vocês foram instruídos, se Marcos passar por aí, recebam-no bem. Jesus, chamado Justo, também mandou lembranças. Esses são os únicos irmãos judeus entre meus colaboradores. Eles trabalham comigo para o reino de Deus
e tem sido um grande conforto para mim. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, lhes envia saudações. Ele sempre ora por vocês com fervor, pedindo que sejam maduros e plenamente confiantes de que praticam toda a vontade de Deus. Posso lhes assegurar que ele tem se esforçado grandemente por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Herápolis. Lucas, o médico amado, lhes envia saudações, assim como Demas. Mandem minhas saudações a nossos irmãos em Laodiceia, e também a Ninfa, e a igreja que se reúne em sua casa. Depois que tiverem lido esta carta, enviem-na à igreja em Laodiceia, a fim de que eles também possam lê-la, e vocês leiam a carta que eu escrevi para eles. E digam a Arquipo: cuide em realizar o ministério que o Senhor lhe deu. Esta é minha saudação de próprio punho. Paulo, lembrem-se de que estou na prisão. Que a graça de Deus esteja com vocês. Amém. 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 O tema proposto para a mensagem de hoje é No Pain, No Gain. Vim até com a camisa, né? Eu ganhei essa camisa do meu amigo, pastor André Iglesias. E ela me inspirou a esse tema, que pode ser traduzido por sem dor, sem ganho, sem dor, sem vitórias, sem luta, sem vitória. E encerrando essa carta, eu quero levar você a refletir a respeito disso. E para isso eu quero passar para você alguns slides de algumas coisas que ficaram na minha mente enquanto eu estava pensando nesse texto. De o pessoal lá para projetar. Hoje as coisas não estão acontecendo muito bem, né? A situação da internet, mas Deus sabe de todas as coisas. Bom que você está aqui. O Douglas vai lá para dar uma ajuda também. Eles estavam ali preocupados com a transmissão e... Por que eu quero que você veja algumas imagens para te ajudar a compreender essa mensagem de hoje? Eu quero adiantar para você que Deus falou muito ao meu coração ao longo dessa semana. Na verdade, Ele tirou o meu sono essa semana por causa daquilo que Ele queria que eu transmitisse para os irmãos. Porque primeiro Ele precisava falar comigo. E quando eu ouvi de Deus essa mensagem, quando Deus começou a trabalhar no meu coração, madrugada, e a partir de algumas situações que eu vivi, a palavra que Deus trouxe ao meu coração foi conversão. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Eu cheguei diante de Deus, e não se escandalizem, mas eu disse: Senhor, eu quero me converter. Eu não sei se você já é convertido. Talvez você diga assim: pastor, claro, há tantos anos. Mas eu gostaria de desafiar você, ao final dessa mensagem, a olhar de verdade para você e talvez chegar a essa mesma condição de dizer o seguinte: Senhor, eu quero me converter. Porque o que significa conversão? O que é uma conversão? Bom, primeiro eu quero que você entenda comigo o que significa direção e sentido. Porque a gente usa essas duas palavras para dizer a mesma coisa, né? Mas quem gosta de física, como eu, sabe que existe diferença entre direção e sentido. Pastor, você vai dar aula agora? Não faça isso. Não vou dar aula. Mas existe diferença. No senso comum, a gente, eu vou naquela direção. Mas se você olhar a palavra
da forma correta, fisicamente falando, é interessante que ela transmite até mais do que o próprio sentido físico. Qual é a diferença, pastor? É simples. A direção é a reta de orientação. Então, por exemplo, se você está numa estrada, e essa estrada ela tem uma direção, é como se fosse uma reta orientada. Mas essa estrada você pode estar indo para a esquerda ou para a direita, vamos dizer assim. Então, na estrada você tem uma direção, mas você tem dois sentidos. Essa é a diferença. A direção pode ser, por exemplo, horizontal, vertical. Mas você precisa dizer, você está na vertical, mas é para cima ou é para baixo? Então você precisa orientar a direção e o sentido. Perceberam a diferença? E quando você pensa na palavra sentido, isso é muito interessante, porque a palavra sentido também expressa sentimento, expressa desejo, expressa objetivo, né? Expressa razão. E aí, se você imagina essa estrada, e você pode mesclar esses dois sentidos da palavra, você pensa que é verdade. Eu posso ter uma direção e estar indo num sentido, eu estou levando a minha vida num determinado sentido, mas eu entendo que não é para lá que eu deveria ir, então eu faço um processo de conversão. O que é o processo de conversão? O processo de conversão é um processo de mudança de sentido. Percebe como isso faz sentido, tanto na ilustração física, como na vida? Alguém que se converte é alguém que estava indo num sentido, que estava levando a vida de acordo com algumas decisões, e de repente, diante da estrada da vida, diante da caminhada, olha e diz assim, não, peraí, eu estou no caminho errado. E se eu continuar seguindo nesse caminho, eu vou chegar num lugar que não é bom. Eu preciso fazer um retorno. Eu preciso me converter. E aí você, então, muda o sentido e vem. Ela é mais forte porque é como se você estivesse dando as costas para o sentido anterior e dizendo, não, para lá, não há nada de bom ir para lá. Eu preciso, não posso entrar um pouquinho para a esquerda, não. Eu preciso abandonar essa trajetória e tomar um outro rumo, completamente diferente. Isso é conversão. E não existe conversão sem dor. Todo processo de conversão é um processo duro, é um processo difícil. Porque toda mudança radical implica em alguma espécie de sofrimento. Implica em abandono. E essas coisas são traumáticas. E se você se lembra do seu processo de conversão, se você se lembra da sua vida antes de ter um encontro com Jesus e depois de ter um encontro com Jesus, certamente existe algo que foi marcante, traumático, difícil. E eu confesso aos irmãos, sem aqui querer emitir julgamento, que eu estranho quando alguém diz que não se lembra da sua conversão. Entenda, irmãos, eu não quero emitir julgamento. Quem sou eu para dizer se você se converteu ou não? Quem sabe da sua conversão é você e Deus, né? Ele conhece o seu coração e Ele sabe o que está no seu coração. Mas quando alguém diz assim, pastor, eu não me lembro da minha conversão. Eu penso, como assim? Talvez você não tenha memória, se você cresceu na igreja, né? Como a gente diz, nascido e criado na igreja, talvez você não tenha memória de algo como algumas pessoas que têm uma experiência fora da igreja e dizem, eu peguei um folheto, alguém falou comigo, eu estava num bar. Talvez você não tenha uma memória de uma conversão clássica.
Mas certamente, na sua caminhada, mesmo dentro da igreja, e eu falo como alguém que é nascido e criado na igreja, né? Eu sempre brinco dizendo que eu sou batista antes de ser crente, né? Porque eu já era da igreja aqui e não era convertido. Eu me converti com 9 anos de idade, já conhecia tudo, já participava das classes de criança. E aí eu brinco, eu sou batista antes de ser crente. Porque eu me converti com 9 anos de idade. Eu me lembro do dia da minha conversão. Eu me lembro do momento em que um pastor estava pregando, pastor Clécio, e aquela palavra foi para mim. E eu disse, olha, é isso aí, eu preciso mudar. Mas você tinha 9 anos, pastor? Sim, mas eu lembro. Eu preciso mudar. E eu passei por aquele processo. E certamente nessa sua caminhada na igreja, existem momentos, ou existiu algum momento em que você fala assim, não, eu me lembro sim, pastor, de algumas coisas que aconteceram comigo em que eu senti que o Espírito Santo de Deus estava dizendo, olha, não é esse o caminho, e eu preciso mudar. Se é isso, então eu lembro. Porque conversão significa ruptura. Conversão significa mudança. Mas existem vários processos na vida que nos levam a esse processo de conversão. E quando o apóstolo Paulo está falando aqui, nesse texto, por que eu estou falando disso? Porque ele começa a ilustrar o texto, encerrando a carta, falando de pessoas específicas. Por quê? Porque a igreja são as pessoas transformadas. A igreja não é o prédio, a igreja não é a estrutura, a igreja são as pessoas transformadas pelo poder de Deus. E quando Paulo, ele cita esses nomes, ele está falando de pessoas assim. Eu não vou falar aqui de todos, mas se você olhar no livro de Atos, você encontra esses nomes. Atos, capítulo 20, você vai encontrar Tíquico, você vai encontrar e você vai descobrir que ele acaba sendo responsável por uma igreja. Você vai encontrar Onésimo, e se você ler a carta de Filemão, você vai entender um pouco da história de Onésimo, que é um escravo que se encontra com Paulo em Roma, ele é um escravo fugitivo, não tem clareza da história dele, mas provavelmente foi isso que aconteceu, e ele se converte, e Paulo o manda de volta a Filemão, e é uma história linda. Uma história linda. Paulo manda de volta para Filemão, não na condição de um escravo fujão, mas na condição de um irmão em Cristo. E ele diz para Filemão que deve recebê-lo como irmão em Cristo. E se tem alguma dívida, Paulo diz, se ele tem alguma dívida, eu pago, põe na minha conta. Eu amo esse versículo, né? Porque ele diz assim, se ele tem alguma dívida, põe na minha conta. Mas lembra que você me deve a vida. É como se fosse assim, no pé do ouvido, né? Olha, se tem algum problema com ele aí, não tem problema, não, põe na minha conta. Só lembra que você me deve a vida. É mais ou menos assim que eu leio, que eu faço a leitura desse texto. Se você nunca leu a carta de Filemão, leia. Onésimo, está aqui. Marcos, ou João Marcos, Aristarco, Barnabé, Jesus chamado Justo, tem a de Jesus, era um nome comum da época. Epáfras, Lucas, né? Grande médico Lucas, Demas, Ninfa, Arquipo, só nome lindo, né? Se você ainda não casou, vai ter filhos, aproveite as sugestões aí, Arquipo, vem cá, Arquipo, coisa linda, né? Já pensou se você se chamasse Ninfa? Demas, pois é, vai que entra na moda um desses nomes. Mas Paulo está falando nomes por quê? Porque são pessoas. E quando você chega no verso número 15, ele diz assim, mande minhas saudações a nossos irmãos em Laodiceia, e também a Ninfa, e a igreja que se reúne em sua casa. Perceba que Paulo, ele não conhecia a igreja de Colossos. Né? A gente estudou isso lá no início. E aqui ele está dizendo que ele sabe notícia de alguns irmãos, mas ele reconhece que existem outros irmãos que ele nem sabe os nomes, mas existem pessoas lá, existe uma igreja lá, existem pessoas naquelas casas, existem pessoas que estão sendo alcançadas e transformadas pelo poder de Deus. Percebe a importância dos nomes? Percebe a importância das pessoas? Paulo está aqui
mostrando isso para nós. A igreja são as pessoas. Pessoas que passaram por um processo de conversão, de transformação. Paulo sabe desse crescimento explosivo que está acontecendo ali. E nós já lemos sobre isso. Esses irmãos são irmãos aprovados. São irmãos que estão cumprindo o ministério, que estão levando a mensagem de salvação, a mensagem de esperança. Isso é lindo, é inspirador para nós. E quando eu continuo lendo o texto, olhando para esse texto, eu enxergo aqui duas mensagens reveladas. Duas mensagens. A primeira mensagem é o poder de Deus para transformar o homem. Quando eu vejo esses nomes, e essas pessoas se conheciam, o que nós vemos aqui, como eu contei um pouquinho da história de Onésimo, é a ação do Espírito Santo de Deus mudando a realidade daquelas pessoas. Então a mensagem aqui no final, concluindo essa carta, é: o poder de Deus transforma o homem, transforma o ser humano. O poder de Deus muda a história. O poder do Espírito Santo de Deus faz com que alguém que está indo numa direção, que é uma direção de morte, que é uma direção de dor e tristeza, que é uma direção sem esperança, e mude de direção. Queridos, nós estamos vivendo um tempo de muita dor e sofrimento. Estávamos comentando na célula essa semana, levantando os nomes de pessoas, pensando nesse projeto do Eu Mais Um. Como existe gente em sofrimento. Um comentário de uma família que está sofrendo, a mãe, né, a mulher da família tem tentativas de suicídio sucessivas, e tem os filhos adolescentes, e o marido que já está quase perdendo o emprego. Pensa nisso. Imagina a sua mãe que está com você, mas você está preocupado porque ela, de vez em quando, tenta suicidar. E aí você vai para o trabalho, mas você não sabe se sua esposa está em casa, se você vai chegar em casa. Gente, isso é realidade hoje. Gente em sofrimento extremo. Gente em desespero. Gente que fechou a loja na pandemia e agora não sabe como é que vai continuar sustentando a família. É isso que nós estamos enxergando hoje. Gente que recebe uma cesta básica para ajudar e o dinheirinho que vem para fazer alguma coisa vai todo na cachaça. Vai todo na droga. Percebe? Isso é realidade. Gente que está trilhando um caminho que é um caminho de morte. E quando a gente olha para esse texto, a gente pensa que o poder de Deus, ele pode mudar a realidade dessa pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Porque mudou a sua, porque mudou a minha. E ele continua sendo o mesmo. Mas existe outra realidade aqui, a realidade de que o homem transformado como um instrumento para manifestar o poder de Deus. Eu e você, que já fomos alcançados por essa graça salvadora, que já fomos transformados, que já nos convertemos, que já mudamos de direção e sentido, hoje somos responsáveis por transmitir, somos os instrumentos de Deus para que essas pessoas que estão em sofrimento extremo à nossa volta possam compreender que existe esperança para ela. Cristo em vós, a esperança da glória. Percebe? Isso está nas nossas mãos. As pessoas estão à nossa volta. E elas precisam ouvir essa mensagem. E essa mensagem está confiada a nós. Eu e você. Nós temos essa palavra. E nós precisamos levar essa palavra. É isso que eu vejo aqui. Pastor, como é que a gente faz isso? A gente faz isso de duas formas, duas maneiras. Primeiro, cada um fazendo a sua parte. Então existe algo que confere a você fazer, e confere a mim fazer. Por exemplo, talvez eu nunca conheça o seu vizinho, mas você conhece. Talvez eu nunca conheça o seu colega de trabalho, mas você conhece. Talvez eu nunca conheça o seu primo que mora em outro estado, mas você conhece. Então existe uma parcela que está na sua conta e na minha conta. É a nossa parcela pessoal. Cada um fazendo a sua parte. Nesse movimento de transmissão dessa esperança. E aí eu
madrugada, e Deus falando comigo, e eu comecei a falar, Senhor, me traz a memória, porque é como se eu me sentisse meio engessado, é como se eu estivesse me sentindo como quem está fazendo muito pouco. Eu falei, Senhor, me traz a memória, para que isso me traga ânimo. E aí eu comecei a me lembrar de tantas pessoas que eu já pude influenciar, e tantas pessoas que eu já pude levar essa mensagem de esperança. Aí eu fui lá atrás, fui lá na minha adolescência, lá na Igreja Batista Betel de Niterói, onde eu cresci, e eu me lembrei do Eugênio. Eugênio é um amigo. Hoje a gente só se vê pelo Facebook de vez em quando, né? Que eu entro pouquíssimo nesse negócio de Facebook, mas aí de vez em quando a gente vê uma foto ou outra lá. E Eugênio, eu lembro de Eugênio adolescente, jogava bola pra caramba, tinha um chute fortíssimo. Ainda bem que ele era do meu time, né? Na embaixada. Chutava muito. No treino a gente sofria com ele. E Eugênio chegando para a igreja, um adolescente, eu me aproximei dele, desse meu jeitão, e aí daqui a pouco a gente já estava com todo mundo, e uma vez ele conversando comigo, ele disse assim, poxa, Domingos, eu te agradeço, porque naquele momento ali você foi a pessoa que caminhou comigo, que me aproximou, que abriu a panela, vamos dizer assim, que adolescente tem panela, né? Só adolescente que tem panela, não é isso, irmão? Só adolescente, né? Adulto não tem panela, não. Tem outra coisa, tem que ter outro nome, né? Para ficar diferente. É de pressão, de adulto. Além de ser a panela, tem pressão. E aí, eu sempre fui de abrir a panela, né? E aí o Eugênio chegou, e eu fiquei pensando, gente, que coisa boa. Ouvi de alguém que essa pessoa, se ela está firme com Jesus hoje, é porque você foi uma influência na vida dela. Coisa boa. E aí eu fiquei pensando, e aí eu me lembrei da minha época lá de Sangue Sagrado, banda que a gente tocava, fazia culto na praça de evangelismo, e quantas vidas a gente ganhou para Jesus pregando o evangelho. E aí, me lembrando do tempo que eu pastoreava lá no Coronel Leôncio, tantas histórias. E eu me lembrei da história do Júlio. O Júlio era um menino que, rapaz, né, já tinha um filho, estava naquela coisa morando com a Mônica. E o Júlio, ele passando por uma situação muito difícil, porque o chefe do tráfico morreu, e ele era a bola da vez para assumir. E ele já estava entendendo que aquilo era um caminho de morte. Ele era neto da irmã Cira, né, lá da igreja, serva do Senhor, e ela falou, pastor, a gente tem que visitar meu neto. Eu falei, vamos lá. E nós chegamos lá, o Júlio estava pronto para receber a Cristo. Deus tinha dado um livramento para ele, e ele entendeu que ele tinha que mudar o sentido da vida. E ali nós conversamos, Jesus entrou naquela vida, e Júlio foi uma pessoa transformada, mudou de vida, completamente. Uma coisa linda. Fiz o casamento deles, lindíssimo casamento, igreja lotada, preguei uma mensagem evangelística tão forte, que no final eles falaram assim, pastor, por que você não fez apelo, mandou o pessoal ir à frente logo, pastor? Só faltou isso, porque estava todo mundo pronto lá. Coisa linda o movimento de transformação daquela vida. Eu lembro de algumas coisas, lembro de uma vez o Júlio estudando na escola bíblica, se preparando para o batismo, e era a hora do futebol, domingo de manhã, a escola bíblica, na hora do futebol do campinho, né? E o Júlio está ali, se preparando e com a perna tremendo, eu estou vendo o Júlio incomodado, eu falei, Júlio, você está esquisito hoje, o que houve, pastor? Não, nada não, pastor, vamos estudar a Bíblia, vamos estudar a Bíblia. Eu falei, Júlio, tem alguma coisa errada, Júlio, fala aí, abre o coração, o que foi? Não, pastor, aqui, o time está jogando ali, o campeonato está acabando. Não, mas eu estou aqui, pastor, agora eu estou com Jesus. Eu falei, Júlio, está liberado, vai lá jogar seu futebol, termina lá, se você não for, o time perde. Ele era o camisa 10 do time, estava ali, ele falou, sério, pastor, posso ir? Pode, rapaz, vai lá, joga o seu futebol. Ele saiu correndo. Falei, preciso de você lá para testemunhar para aquela turma lá, vai lá jogar seu futebol, rapaz. Depois eu marco um momento para você, para a gente estudar a Bíblia de novo. Servo de Deus. Vida transformada, irmãos. Vida transformada. Comecei a lembrei do Vitor, lá na UF. Peguei o Vitor numa situação louca demais também. E aí, levei, orando por ele, conversando com ele, pregando a palavra para ele. Tive a oportunidade de batizar o Vitor lá na Igreja Batista, 22 de novembro. Finalizando essa história, uma história longa. Mas é tão bom lembrar disso. Fiquei lembrando de outras pessoas, lembrei do Carlos, lembra do Carlos? Carlos e Luzia, meu vizinho lá de Maricá. Tantas conversas, levando Jesus, falando, e ele foi no 316, aquele movimento todo, coisa linda.
Senhor Jesus, que coisa boa é a gente poder lembrar de frutos, de pessoas, que você foi o instrumento de Deus, para que ela conhecesse o amor de Deus e tivesse a vida transformada. Meu irmão, quantos nomes vêm na sua mente? Quantas histórias você está se lembrando aí enquanto eu estou falando? Você tem alguma história de que você foi esse instrumento de Deus? Ah, querido, se você não tem nenhuma história para contar, deixa eu dizer uma coisa para você, você precisa se converter. Você precisa se converter. Porque não tem outro jeito. Nós estamos aqui para isso. Recentemente, até pela internet, lembro lá do Edmund, né? A Elane me manda uma mensagem, pastor, situação difícil. Eu falei, vamos orar. Eu orei, falei, Deus, o que eu faço? Gravo uma mensagem, gravei uma mensagem, pregando o evangelho. E a nossa amiga lá disse, né, olha, ele ficou ouvindo. A minha esperança é que ele tenha partido e esteja com o Senhor Jesus, já estava em estado terminal. Mas ela falou, ele ficou ouvindo. Quem sabe, chegando na glória, ele vai dizer assim, ih, pastor, você não lembra de mim não, mas eu vi suas fotos no WhatsApp. Eu que sou o Edmund. E a gente vai se dar um abraço lá. E ele vai dizer, obrigado por aquela mensagem que você me mandou, explicando o que era a salvação em Cristo Jesus. Percebe? Não importa a maneira, não importa o método, importa o cumprimento da palavra. Mas vamos avançar, tem muita coisa para falar. A primeira parte é nós fazermos isso individualmente, mas não precisa ser só dessa forma. Porque nós também fazemos isso como? Unidos como um corpo, a igreja. O movimento da igreja é um movimento que também leva pessoas a entenderem essa realidade. Como, por exemplo, o movimento do 316, que nós temos vários modelos, né, várias edições, em que vimos pessoas sendo transformadas. E hoje, de forma muito especial, o que nós temos? Nós temos as células. E as células têm um objetivo principal, que é o quê? Alcançar pessoas para Cristo. Levar a mensagem de salvação. Trazer esperança. Esse é o principal motivo de nós nos reunirmos em células. A célula, ela é mais do que a reunião da célula. Mas a reunião da célula tem o objetivo de atrair essas pessoas que não vão vir a um templo, né, que tem uma resistência quando você fala igreja, mas ela vai na sua casa. Então você leva ela na sua casa. E na sua casa ela vai entender a mensagem de esperança que é Jesus. Então é para isso que nós somos uma igreja que vive a realidade do ser igreja no dia a dia, nas nossas casas. Para que essas pessoas sejam alcançadas. Pastor, mas a gente não tem visto isso acontecer nas nossas células. Claro que já vimos. Temos a Rosana, né, que hoje está se preparando para ser uma líder de célula e foi batizada aqui, fruto do trabalho de uma célula. Conversão. Louvado seja o nome do Senhor. Temos outros, mas me veio ela aqui à memória. Pastor, mas tem sido muito pouco. Pastor, tem sido muito pouco. É verdade. Hoje nós temos uma média de 65 pessoas nas células online. 2019, antes nós tínhamos de 80 e 100 pessoas. Então, algumas nesse movimento do online, algumas pessoas não estão vivenciando essa realidade. Acontece. Mas faltam conversões. Faltam vidas transformadas. Por que isso está acontecendo, pastor? E aí eu comecei a ouvir Deus falar e Deus disse algo para mim que é muito forte de ouvir, por isso eu falei conversão. Mas o que Deus falou para mim é que nós precisamos quebrar as estruturas. Quebrar as estruturas. Como assim, pastor? O que é quebrar estruturas? Para isso você precisa pensar no que você é e no que você deseja ser. Em tudo na vida. Olhar para a realidade da sua vida hoje, projetar a sua vida para 5, 10, 15, 20 anos, e pensar, quem sou eu hoje e o que eu quero ser? E quando você olhar o que você é e o que você quer ser, você vai perceber que para chegar nesse processo, para chegar nesse lugar, existe um processo, e dentro desse processo existem estruturas que precisam ser quebradas. Ponto.
Quando olhamos como igreja, quem somos e o que desejamos ser, o que Deus bota no meu coração existem estruturas que precisam ser quebradas. E a palavra é essa mesmo, quebradas. E você vai entender. Mas eu queria que você assistisse a um videozinho curto do meu amigo pastor André Iglesias. O vídeo tem 4 minutinhos. Depois eu vou continuar. Porque ele falou algo para mim e um dos motivos que me fez perder o sono, depois eu até liguei para ele e falei assim, rapaz, eu perdi o sono depois que eu ouvi esse vídeo. Ele ficou rindo, falou assim, não foi eu não, rapaz, é o Espírito Santo de Deus que está falando com você aí. Porque ele diz coisas ali que são reais. E eu queria que você ouvisse. Isso, deixa eu explicar. Isso foi uma entrevista que ele fez para a PIB de Copacabana. E nessa entrevista ele está falando sobre evangelismo. Depois, eu vou botar no nosso grupo lá para você poder assistir a entrevista completa. Tem 1 hora e pouco de entrevista que ele fez para a PIB de Copacabana. Você pode entrar no site da PIB Copa sobre evangelismo. Aliás, eu vou já adiantar, vou dar uma curiosidade. Ele não vai falar aqui não, mas eu vou deixar uma curiosidade para você ter vontade de assistir o vídeo todo depois. O pastor André Iglesias, quem é que conhece o pastor André Iglesias? Isso, falou para o nosso bebê. O pastor André Iglesias trabalhou no programa da Xuxa. Pastor, o que ele era? Ah, não vou dizer. Não vou dizer porque você pensou uma coisa, mas eu não vou dizer. Assiste o vídeo completo. Eu falei para ele que ia fazer isso só para o pessoal querer ver, porque eu não sabia disso. Descobri assistindo esse vídeo completo. Mas agora assiste só esse pedacinho, que é muito forte, muito impactante. Preste atenção nisso aí. Amém. Pastor, a gente já está caminhando aí para o final da live, né? Mas... todo mundo aí está falando assim, que pena. Né? É verdade. Mas eu só queria fazer uma última perguntinha, mesmo que a gente passe uns 2, 3 minutinhos aí. Como ser uma célula evangelística? Célula, ser conhecida, não é? Essa célula é uma célula evangelística. Nossa, hein? Essa pergunta é profunda, né, gente? Na verdade, deixa eu dar uma de Paulo Mazzoni aqui, né? Se é célula, ela é evangelística. Se não é evangelística, não é célula. Mas tudo bem. Desculpa aí. Mas o objetivo da célula, aliás, a finalidade da célula é evangelizar, né? É ganhar vidas para Jesus. É lógico que nós temos o segundo ponto forte da célula, que é a edificação. Então, eu costumo falar que, para resumir, célula são 2 E. Evangelismo e edificação. Ok? Então, não tem como, se tem qualquer outra coisa fora disso, e essas 2 partes estiverem deficientes, não é célula. Né? Então, temos que, às vezes, a gente tenta formatar tudo, a gente tenta colocar estrutura em tudo. Nós temos célula na nossa igreja, entendemos que a célula é para quebrar as estruturas, para alcançar aquele que não consegue vir na igreja, para fazer o modelo de Jesus do discípulo, mas ainda assim a gente está a estrutura dentro da gente. A estrutura que tem que ter o estudo, tem que ter dar o recado, tem que ter o lanche, tem que ter isso aqui, e aí a gente já vai botando forma no negócio. A única coisa que tem que ter é não crente. As outras coisas, o estudo, o lanche, o louvor, isso aí Deus vai fazer, irmão. Mas a gente fica tão preocupado, não, tem que ter o estudo, eu preciso estudar, não, tem que ter o lanche, quem vai fazer o lanche? Tem que ter o relatório. E aí a gente botou forma no negócio. Me desculpa, irmãos, que eu estou falando, desculpa eu estar falando assim. É lógico que é importante dar o estudo, é lógico que é importante o lanche, é lógico que é importante fazer o relatório da célula, mas aí isso vai ficando enfadado, às vezes, numa pessoa só, na célula, e aí vai perdendo qual é o objetivo da célula. Entenderam, gente, o que eu estou falando? Então, nós temos que aliviar todos os membros da célula e dizer assim, olha, você é livre e a única sua função é você transmitir esse amor que você recebeu de Deus para outra pessoa. Cara, se não fizer isso, não tem motivo de a gente estar aqui.
Então, né, aí a gente tem, aí lógico que a gente tem a estratégia, faz a lista de oicos, vê quem são seus amigos mais próximos, coloca, vamos fazer o dia do amigo, vamos orar por 3, vamos fazer a festa da colheita, aleluia. Mas, gente, aí monta estrutura, gasta tempo, dinheiro, cara, precisa ser quebrada a estrutura. Daiane, a resposta, com todo carinho, amor, vamos quebrar as estruturas. Ei, meu povo lindo aí da PIB Copa, quebra as estruturas. Se você falhou no estudo, Deus te perdoa. Se você falhou na dinâmica, cara, mas se você levou um não crente, cara, você tá com nota 10. Pô, é isso que é a célula. A célula tem que ser conhecida como o Rogério, quando ele foi na minha célula, que ele aceitou Jesus, gente. Aonde ele vai, ele arranca alguém, ele leva alguém, é amigo, é não amigo, é gente que ele conhece na rua, ele levava para a célula. Gente, é isso. Senão não tem objetivo de ser célula, amém? Forte isso, né? Se não tem não crente, não é célula. Hashtag pronto falei, né? Sim, pronto falei. Não é célula. Se eu tivesse dito isso, não teria o mesmo impacto. Por isso que eu botei o André Iglesias para falar. Gente, eu perdi o sono por causa disso. No vídeo completo, ele vai dar vários momentos que ele viveu. Você vai poder assistir lá. Mas o que ele está falando aqui? O que é quebrar as estruturas? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Qual é o objetivo de um time de futebol? Qual é o objetivo de um time de futebol? Ganhar os jogos? Ser campeão? Jogar? Alguém já falou. Fazer gol. Pô, pastor, isso aí é tão simples, né? Vitória, jogar. Não. Não é a vitória, não é ser campeão. Não é jogar bem. Não é dar espetáculo. O objetivo do time é fazer gol. Todo o resto é consequência do gol. Percebe? Não adianta o seu time ser o time das estrelas. Se você fosse o técnico do Flamengo hoje, e você reunisse o grupo, você teria que dar para eles uma única mensagem. Olha, o nosso objetivo é fazer gol. Mas a gente vai ganhar? Bom, a gente vai ganhar se a gente fizer mais gols do que o adversário. Então, o nosso objetivo é fazer gols. Mas vai ser um espetáculo? Jogo bonito ganha jogo? Não. Meu irmão, faz o gol de barriga. Que memória ruim, né? Mas faz o gol. É bola na rede. Esse é o objetivo do time. Jogo bonito a gente assiste no jogo das estrelas. Ali não é para fazer gol, não é o objetivo, é amistoso. O objetivo é ver uma jogada bonita. O objetivo é quem vai ganhar, é detalhe. Ah, importa. Não, futebol de verdade, o objetivo é fazer gol. E tem que fazer muito gol. Eu vi uma reportagem de uma técnica, né, da seleção feminina dos Estados Unidos, e ela foi criticada porque numa foi nas Olimpíadas, em que ela ganhou uma partida de 13, fez 13 gols. E aí falaram assim, poxa, e o fair play? Foi uma humilhação. Ela falou assim, olha só, nós estamos aqui num evento de altíssimo nível. Quem chegou aqui é porque é muito bom. E se o meu time está preparado, as meninas estão animadas, deixa fazer gol. Está errado? Não, o objetivo é fazer gol. Ela não estava jogando com um timinho de várzea da esquina. Não, mas espera aí, isso aqui é um campeonato de altíssimo nível. Os caras chegaram aqui, estão tomando de 13. Se eu puder fazer 20, eu vou fazer. Porque o objetivo é fazer gol. Percebeu? O problema é que a gente perde o objetivo. A gente quer o espetáculo. A gente quer eximir a camisa bonita. Qual o objetivo? Pô, a camisa, que camisa, hein? Pô. E o nosso time tem fulano, ciclano. Pô, que timaço. Espera aí, tá fazendo gol? Não. Então não tem timaço. Acabou o amor. Não é assim? Tem que fazer gol. Então, irmãos, quando a gente pensa na estrutura, o problema é que a gente perde o foco de qual é o objetivo. E aí a gente fica
como se estivesse no jogo das estrelas. Ah, tá tão bom, tá tão gostoso, a gente está aqui tão feliz. Tá, mas está cumprindo o objetivo? Qual é o objetivo? Alcançar vidas para Jesus. Tem não crente? Não tem. Espera aí. Então, não interessa se a camisa do time é bonita. Não interessa se o time tá uma bênção. Não. Como assim uma bênção? Cadê o gol? Não tem gol, não tem bênção. A bênção é o gol. Percebe como a gente perde o objetivo? Mas por que a gente perde o objetivo, pastor? Por causa da estrutura. Porque a estrutura, ela está em nós. E a gente leva a estrutura e perde a essência. O que está acontecendo aqui, quando Paulo, no verso número 15, ele diz, os irmãos que estão na casa. Porque quando ele fala isso, ele está falando da igreja. E a realidade da igreja naquele tempo é essa. Não existe uma estrutura. Existem pessoas reunidas, que são a igreja. E ela é dinâmica. E tem gente que ele nem conhece, e ele está feliz da vida, porque isso é um movimento que está acontecendo na vida da igreja. Não tem estrutura. Mas a gente cria estrutura para tudo. E para a gente poder avançar, a gente tem que quebrar a estrutura. Pastor, não dá para fazer um ajuste na estrutura? Não. A Bíblia fala sobre isso. Não se põe remendo novo em vestido velho. Não se põe vinho novo em odres velhos. Por quê? Porque um vai romper o outro. Então não dá para ajustar a estrutura. Você tem que quebrar a estrutura. Você precisa de uma nova estrutura. Percebe? Mas a gente ama a estrutura e a gente perde o objetivo. Pastor, seja mais claro. Paradigmas. Quebra de paradigmas. O que é um paradigma? Um paradigma é uma forma de pensar, é uma forma de agir, é uma forma de enxergar uma determinada coisa. Isso é um paradigma. Por exemplo, dê esse exemplo aí que é um exemplo bem clássico de paradigma. Relógio de ponteiro, mas não é o relógio de ponteiro que você tem hoje, não. Porque o relógio de ponteiro que você tem hoje também é eletrônico. Né? É aquele relógio que tinha engrenagens, né? Corda, mola. Ou seja, aquele relógio era um paradigma. Relógio se faz assim. Quando, se não me engano, foram japoneses, chegaram com uma proposta de um relógio que não tinha molas, os suíços falaram, isso não vai dar certo. Por quê? Porque o relógio suíço era o relógio suíço. E o relógio suíço era um relógio que era ajustado. Percebe? Quem hoje tem um relógio assim? Ninguém. Você tem que ir no museu para ver um relógio assim. Por quê? Porque um paradigma foi quebrado. Não, o relógio não tem que ser assim. Eu posso fazer relógio de uma outra forma. Um paradigma foi quebrado. Não tinha como ajustar aquele paradigma para viver a nova realidade. Paradigmas não se ajustam. Paradigmas são mudados. Você tira um paradigma e coloca outro paradigma. Outra forma de pensar. Pastor, mas o que é isso? Isso é o que a gente faz com a estrutura. Quando a gente pega a estrutura e sacraliza a estrutura e vive a estrutura pela estrutura, mesmo que a estrutura não funcione mais. Pastor, onde é que isso acontece? Na igreja. Quando nós olhamos para a igreja, perceba o que está na nossa estrutura, na nossa forma de pensar de igreja. Cada um tem um dom, e dentro desse seu dom, você vai encontrar alguma coisa que você entende que tem habilidade para fazer, gosta de fazer, e você vai se dedicar àquilo. Espera aí, mas é isso que está escrito na Bíblia? Não. A Bíblia diz que os dons existem para quê? Para a edificação do corpo. Os dons não são o fim, os dons são o meio para a edificação do corpo. Para que o corpo, que unido, porque ele tem várias partes, olha só que coisa linda, porque ele tem várias partes e cada parte tem uma função, mas todo o corpo caminha numa única direção. Então, o foco não é o dom, o foco é o movimento do corpo. Percebeu? Mas o que a gente fez? A gente tornou o dom ou o talento o foco. Então, se eu sou da música, eu sou da música. Eu só penso música.
Se eu gosto de criança, eu sou das crianças. Então eu só penso criança. Se a minha mente é focada no ensino, eu sou da escola bíblica. Então eu só penso na escola bíblica. Se eu sou dos embaixadores do rei, eu amo os embaixadores do rei. Eu vivo os embaixadores do rei. Não tem música, não tem crianças, não tem escola bíblica. Se eu sou mensagem, se eu gosto de pregação, então eu prego e o foco é a mensagem. A coisa mais importante é a mensagem. Então eu tenho que fazer a pregação. Música tá. Embaixador. Percebeu? A gente põe o foco em algo da estrutura e perde o objetivo. Porque nenhuma dessas coisas separadas cumpre o seu objetivo. Percebeu como a gente precisa de ajustes? E o que precisa acontecer, pastor? O que precisa acontecer é nós entendermos que cada um de nós forma esse corpo que é único e que nós precisamos cumprir uma missão, um objetivo. Como é que isso acontece? Irmãos, isso só acontece quando há um movimento do Espírito Santo. Então, o que precisa mudar? O que precisa mudar é a gente abrir o nosso coração para o mover sobrenatural do Espírito Santo. É isso. Lembra do que aconteceu lá no início? Igreja de Atos. Os apóstolos estão reunidos com Jesus e ele está ali, né, ele ressuscitou, eles estão na expectativa, o que vai acontecer agora, quando será o tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel, e aquela expectativa, ele ressuscitou. E o que Jesus fala? Aguardem um pouco aqui em Jerusalém. Por quê? Porque se eles saíssem fazendo as coisas sem a presença do Espírito, sabe o que eles iam fazer? Estrutura. Eles iam fazer o movimento que eles sabiam fazer. Eles iam reproduzir tudo que o judaísmo tinha ensinado para eles. Então Jesus fala, espera, porque tem um negócio bom vindo aí. Eu vou estar com vocês. Aí, meu amigo, aí a gente vai quebrar tudo. Como diz a garotada hoje, né? Aí a gente vai quebrar tudo. E aí quando você vê o movimento da descida do Espírito Santo ali no Pentecoste, Atos capítulo 2, o que começa a acontecer? Multidões de conversões, milagres, vidas transformadas. Uma igreja que avança de uma forma extraordinária e a razão de viver daqueles homens muda completamente. Está vivo, está morto, não interessa. Ser preso, estou no lucro. Eles ficam felizes quando eles apanham em nome de Jesus. Meu irmão, para pensar nisso. O cara te pegou em casa, deu uma coça na frente da sua mulher e manda você parar e vira as costas. E você começa a dar uma festa. Louvado seja o nome do Senhor, porque eu fui digno de apanhar em nome de Jesus. Parece loucura, não parece? Pois é, parece loucura, porque hoje a gente vive dentro de uma estrutura. Como diz a turma hoje, né? É cristão Nutella, né? É mimimi. Então, pensar na possibilidade de apanhar em nome de Jesus assusta a gente. Que isso? Não, pastor, está tão gostoso. E deve estar mais gostoso em casa ainda, né? Que está no sofazão lá, tranquilão. Percebeu o que a estrutura fez com a gente? Ela está matando a gente. E a gente precisa dessa intervenção de Deus. É isso. E como é que a gente faz isso, pastor? A gente tem que se agarrar a Deus. A gente tem que buscar como se fosse a última coisa. Lembra de Jacó? Não é? Na luta, quando ele diz assim, olha só, tu não vai embora não. Não, o anjo, não, você não vai embora não. Por que não vai? Porque eu não vou sair daqui sem ter a resposta. E o nome dele sai mudado. E ele sai mancando. Percebe que conversão envolve dor? Sem dor, sem vitória. Ele sai de lá quebrado, mancando para o resto da vida. Mas sai um homem transformado. Por quê? Porque teve um encontro com Deus. Teve um encontro com Deus. Queridos, encontro com Deus significa ruptura, significa sofrimento, significa dor, significa abandono. Se você não passou por isso na sua vida, eu digo com toda certeza, alguma coisa está errada. Você não está caminhando no caminho de Deus. É verdade. Falo sem medo de errar. Não está. Você não está vivendo uma vida agradável. Porque viver uma vida agradável a Deus, uma vida de conversão, implica em dor, implica em renúncia, implica em abrir mão. O tempo todo. Quebrar as estruturas. Mas a gente não
tem muita disposição para isso às vezes. Ah, meus irmãos. E aí a gente fica olhando para tudo isso. E a gente não sabe o que é mais importante. Quero concluir pensando com você. O que é o mais importante? O que é o mais importante? O mais importante. O mais importante é fazer discípulos. Fazer discípulos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Qualquer coisa da estrutura é muito boa e muito importante. Mas o mais importante é fazer discípulos. Se a estrutura não está fazendo um movimento de fazer discípulos, quebra a estrutura. Quebra a estrutura. Porque o mais importante é fazer discípulos. O mais importante não é o sermão que eu prego do púlpito. Que isso, pastor? É isso mesmo. Porque quando eu chegar diante de Deus no céu, Ele vai olhar para mim e vai falar assim: "E aí, Domingos, vamos lá. Quantos sermões você pregou na sua vida?" Você pregou alguns até mais ou menos, hein? Pô, mas tinha uns dias que a palha estava braba. Ele não vai perguntar isso. Porque isso não é o mais importante. Ele vai me perguntar: "Domingos, quantos discípulos? Quantos discípulos?" Então você não me paga para pregar mensagens. Você me paga para fazer discípulos e capacitar a igreja para gerar discípulos. Percebeu? Pastor, mas a palavra... Muita gente vem para a igreja por causa da sua mensagem. Amém. Mas isso não é o mais importante. O mais importante que a Lia faz não é a ordem do culto. Ela não vai chegar no céu e o Senhor vai olhar para ela e falar assim: "Lia, apresente-me as suas ordens de culto ao longo de todos esses anos de vida." Não. Lia, como você preparava com dedicação as suas ordens, preparava os textos, orava antes. Que coisa linda aquelas ordens de culto que você preparava. Ele não vai perguntar isso. O que ele vai perguntar? Discípulos. Mas talvez você pense que a coisa mais importante que ela faz é preparar as ordens do culto e as músicas que a gente apresenta aqui. Porque você está com os olhos na estrutura. Quando, na verdade, ela sabe que isso não é o mais importante do trabalho. São os discípulos. Por que você ouviu lá no início do ano, quando a gente teve um culto, uma irmãzinha, né, que cantou, Renata, não é isso? Lá de Barra Mansa, que falou com a maior alegria: "Irmãos, eu queria deixar aqui um testemunho, porque se hoje eu sou uma professora de música, se hoje eu estou aqui, se eu levo essa palavra, foi porque ali acreditou em mim." Discípulos. Isso é o mais importante. Não a música. Não a ordem. Isso é só um instrumento. O mais importante é a vida que você está alcançando. A escola bíblica dominical é só uma estrutura. E, com perdão da palavra, uma estrutura ruim. Que é isso, pastor? Irmãos, vou dizer uma coisa. Se você não se sinta ofendido. Mas uma estrutura em que uma pessoa consegue ficar 5, 10, 15, 20, até mais tempo, participando das classes, e quando você pergunta para essa pessoa se ela já leu a Bíblia toda, ela diz que nunca leu, é como se uma pessoa tivesse concluído o curso de música e nunca tivesse lido, quem é? Leila Fletcher, né? A Vanessa está estudando lá uns livros assim. Tem chance disso acontecer? É como se você tivesse se formado em física e não conhecesse o Halliday. Piada interna, né? A gente brinca. Porque é um livro que não tem como não ler. Ah, não, você estudou na UFRJ, você estudou no Moisés. É o livro da UFRJ. Não tem como. Não existe a possibilidade.
Mas você é um cristão que frequenta a escola chamada Escola Bíblica Dominical por 30 anos, e no final dos 30 anos alguém pergunta, você já leu a Bíblia toda? E a pessoa diz, eu acho que eu tenho um livro que eu nunca li todo. Que escola é essa? Percebe como a estrutura precisa ser quebrada? Não tem como a gente continuar vivendo isso. Porque isso não está levando a gente a cumprir o objetivo. Essa semana eu recebi uma imagem pelo WhatsApp, acho que foi. Era um culto assim cheio, e em cima tinha a frase assim, meus filhos são criados na igreja. Aí na imagem está as 3 crianças assim no banco. Babando. Essa é a estrutura. Não sei por que meu filho está desviado, foi criado na igreja. Como assim criado na igreja? O que você chama de criado na igreja? Aí eu até brinquei no grupo, falei assim, se fosse hoje em dia ele não estaria dormindo não, ele estaria com um celular, um tablet na mão. Que estrutura é essa? Aí depois entra na adolescência, não entendo por que o meu filho se afastou. Claro que ele se afastou, porque ele vivia uma estrutura, ele não vivia uma experiência. Ele não teve um encontro, ele não foi transformado, ele não teve conversão. Mas por quê? Porque a estrutura não está deixando. Nós estamos investindo em algo que não está gerando vida. Percebe? Então tem que ser quebrado. Eu preciso entender que a coisa mais importante que eu faço são discípulos. E se hoje nós somos uma igreja em célula, e o objetivo da célula é fazer discípulos, é o caminho que nós estamos criando para fazer discípulos, então eu tenho que ter uma célula na minha casa. Então eu tenho que ser líder desse negócio. Então eu tenho que lotar aquilo lá de convidado. Então eu tenho que viver esse negócio todo dia, pensar, orar, buscar, para que a coisa aconteça. Por quê? Porque é esse o fruto que eu tenho que apresentar. Se eu vou tocar a música, vou cantar, tá ótimo, glória a Deus, isso é detalhe. Se eu vou estar na recepção, detalhe. Se eu sou o pastor da igreja e vou trazer mensagem para você todo domingo, detalhe. Porque isso não é o mais importante. O mais importante é se o time está fazendo gol. Não se o time está jogando bem. Não se está sendo uma bênção. Não. O mais importante é se o time está fazendo gol. Percebe? Porque quando tem gol, o que tem? Tem festa. E quando é que tem festa no céu? Quando a gente canta um hino afinado? Quando é que tem festa no céu? Quando o pastor dá pulinho no púlpito? Não! Tem festa no céu quando um pecador se converte. Tem festa no céu quando alguém é transformado. Tem festa no céu quando o reino de Deus cresce. Então é isso que importa. Percebe, irmãos? Irmãos, isso me tirou o sono, eu espero que tire o seu também. Porque se isso não está acontecendo na vida da nossa igreja, para tudo, quebra tudo. Pastor, tem célula essa semana? Tem visitante? Não tem. Então não faz o roteiro, não precisa. Mas a gente gosta da estrutura, pastor, mas é tão gostoso. Pastor, mas eu me sinto tão bem. Pastor, mas eu compartilho. Pastor, mas eu estou sendo edificado. Legal, o time tem um uniforme bonito, hein? Pô, o time joga bem, o time joga legal, gostei do time. Pô, o time tem uns craques. Está fazendo gol? Pô, pastor, mas... Pô, mas tá difícil. Não está fazendo gol. Não está fazendo gol. Tem que quebrar a estrutura. Está entendendo, irmãos? É razão de vida, de existência. Pastor, como é que a gente faz isso? Então eu quero agora, é sério, eu quero acabar essa mensagem. Quero acabar. Antes que ela acabe comigo. Primeira coisa, reconheça a sua realidade. Gente, se a gente não assume que essa é a minha realidade, se eu fico olhando e dizendo assim, eu acho que não é bem assim não. Tá, então, tudo bem, esquece tudo que eu disse. Se você percebe que é isso mesmo, então reconhece. Porque se a gente não reconhece a realidade, não tem mudança. Segundo, clame por mudança. Clama de verdade, busca Deus, ora. Dobra o joelho no chão, faz jejum, fica sem comer, sem dormir, diz, Deus, eu quero ver a coisa acontecer, eu quero ver acontecer na minha vida. Eu quero ser essa pessoa que traz impacto para a vida das pessoas. Eu quero que os meus parentes olhem para mim e digam assim, o que está acontecendo com você? Você conhece Jesus? Não, então vou te explicar, é por isso.
Eu quero que os meus amigos de trabalho sejam mudados. Eu quero que isso aconteça em mim. Clama por mudança. Por último, tenha coragem. Terceiro, tenha coragem para obedecer e mudar o que for preciso. Porque a gente quer o resultado, né? Mas a gente não quer mudar para chegar lá. O que você quer ser quando crescer? Quero ser médico. Você gosta de biologia? Não. Você quer ser médico? Ah, acho biologia tão difícil. É, interessante. Mas quer ser médico. Você quer o resultado, mas não quer encarar a biologia que é difícil. Biologia é difícil mesmo. Mas você não quer ser médico? Então encara esse negócio. E tem que saber física também. E tem que saber matemática também. E tem que saber história também. E português também. Ah, pastor, ué, você quer o resultado sem dor. Sem dor, sem vitória. Percebe? Então você tem que ter coragem para mudar. E por último, você não precisa caminhar sozinho. Nós somos uma igreja para isso. Não precisa ser um movimento isolado. Pode ser um movimento da comunidade. Pode ser um movimento nosso. Nós podemos nos unir e fazer isso acontecer juntos. Nós podemos orar juntos. Nós podemos olhar para a estrutura juntos. Nós podemos buscar a Deus juntos. Nós podemos refletir sobre a nossa história e dizer assim, não, realmente, a gente precisa fazer alguma coisa. Vamos fazer isso juntos, porque juntos nós somos mais fortes e o Espírito Santo de Deus vai trabalhando na gente, porque Deus trabalha nos nossos detalhes. E Ele é artesão. Né? Quem já viu artesão trabalhando? Coisa chata. Não é verdade? Artesão trabalhando é chato. A gente gosta de máquina, que a gente põe o papel e o negócio está pronto do outro lado. Não. Artesão vai no detalhe. Faz os ajustes aqui, puxa o fio, mexe. Aí, não está legal não, desmonta tudo. Aí faz de novo. Não é assim? É assim que Deus faz. Se está doendo alguma coisa na sua vida, talvez seja o artesão trabalhando. Ele está mexendo na estrutura. Aí ele vai, aí quebra um negócio, aí aperta no outro. Aí daqui a pouco começa a dar forma de novo, não é assim? Aí você, agora estou entendendo. Aí quando você pensa que está entendendo, quebra de novo. É Ele trabalhando. E Ele está fazendo isso na minha vida, irmãos. E Ele está fazendo isso na sua. Por quê? Porque isso é um processo de conversão. Lembra que eu comecei a mensagem dizendo isso? Que ao final eu ia perguntar se você queria se converter? Pois é. Essa é a minha expectativa. Que nós sejamos convertidos. Como essas pessoas que Paulo falou foram. Eu quero convidar você a se colocar diante de Deus. Pedir a Ele, Deus, o que precisa ser quebrado? Tem uma história linda nesse texto que nós lemos aqui, no final dessa carta, que é a história de Marcos. Marcos, que é João Marcos. Quem é João Marcos? João Marcos é pela tradição, quem escreveu o Evangelho de Marcos. Ele era amigo de Barnabé. Primo, né, o texto diz. Mas João Marcos foi aquele que, depois da primeira viagem missionária, ele, como a gente diz na gíria, amarelou. Ele não quis continuar. O que Paulo disse? Você não leva mais comigo, não. Você leva mais comigo, não. Você não aguenta o tranco, você é fraco. Comigo você não vai, não. Mas o que Barnabé fez? Tá bom, deixa ele comigo. O que a gente lê nessa carta? Aqui, Paulo velho, a gente vê uma restauração. Paulo dá uma orientação para o povo, lá de Colossos. Ele diz, se Marcos passar por aí, recebam ele, hein? Como quem está dizendo, ele tem a minha aprovação. Ele mudou de vida. Ele se converteu. Não é aquele Marcos, e eu também não sou aquele Paulo mais. Porque eu também não ajo mais daquela forma. Então, se ele passar aí, recebam ele. Percebe? Todos nós estamos sendo trabalhados pelo Espírito Santo de Deus. Todos nós. Marcos também estava. E se tornou um grande, honrado servo do Senhor.
mas em um determinado momento, por algum motivo, ele fraquejou. Tudo bem. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus mexer. Deixa Deus moldar. Deixa Deus quebrar a estrutura que está falida, para colocar algo novo e gerar vida, e você poder apresentar muitos discípulos diante do Senhor. Eu quero convidar você a orar, baixar sua cabeça em oração.